Aleluia, glória a Deus, a graça e a paz, o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a mão poderosa de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, no poderoso nome de Jesus. Nesse domingo, onde nós estamos no jejum nacional, que Deus abençoe a sua vida, todos que jejuaram, que já entregaram o jejum, que ainda estão jejuando. Olha, gente, Deus é a nossa vitória, é o tema de hoje. Deus é a nossa vitória. A nossa vitória está garantida na poderosa palavra do Espírito Santo. Então, quando Jesus, ele ressuscitou, gente, o Senhor Jesus venceu, na verdade, todos os nossos inimigos. Então, nós não precisamos ter medo. Você não precisa viver debaixo do aguilhão do medo, porque Jesus venceu todos os nossos inimigos. O nosso Deus, ele é maior do que todos aqueles que se levantam contra a nossa vida. Sim, os gigantes, as muralhas, sabe, as montanhas, os problemas, nossos inimigos serão envergonhados e confundidos. Os inimigos da nossa nação, do Brasil, serão envergonhados e confundidos. Esse monstro, o coronavírus, ele está desaparecendo. Sim, e todos aqueles que muitas das vezes até estão apreensivos, pensando que vai haver um pico, vai haver um crescimento, sabe? Isso não vai acontecer. Pelo contrário, o coronavírus está sumindo, está desaparecendo na autoridade, no poder do nome de Jesus Cristo, e a nossa nação será restaurada. A saúde do nosso povo, a economia será restaurado no poderoso nome do Senhor Jesus. Está declarado e profetizado, porque Deus não resiste ao clamor, à oração. Vamos permanecer orando, clamando pela nossa nação. Meus amados, olha, mesmo quando nós passamos por dificuldades, nós somos vencedores, somos mais que vencedores. Na verdade, Deus permite que venhamos passar por essas dificuldades, esses desafios, para que haja um despertamento, para que haja arrependimento. Sabe, esse jejum e oração é um jejum de arrependimento de pecados. É muito importante isso. Não é só orar e jejuar e voltar à vida antiga que tínhamos. Não, não, não. É orar e jejuar e ter realmente uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento. Sabendo que Deus, ele é misericordioso. Deus, ele é a nossa vitória. Sim, é o tema desta mensagem. Olha o que diz a palavra do Senhor em 1 João. Vamos lá. 1 João, capítulo 5, no versículo 4, o que é nascido de Deus vence o mundo inteiro. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé nas promessas do Senhor, a fé na palavra de Deus vence o mundo inteiro. Tenha fé em Deus, tenha fé na palavra do Senhor. Quando você orar ao Senhor, espere vir a paz dentro de si. Quando você ora, ainda fica preocupado com aquele assunto, você fica pensativo, sabe? Sempre dando vazão àquele assunto, aquele medo. Então você não está agindo por fé. Você tem que orar, precisa orar e jejuar, e orar a Deus. E o próprio Deus vai confirmar essa oração, colocando tranquilidade, sabe? Ele vai tirar o medo, vai colocar a paz do Espírito dentro do seu espírito, dentro da sua alma, no seu coração. Então, gente, olha só, a vitória que vence o mundo inteiro, qualquer problema, circunstância, é a nossa fé, porque Deus é maior do que todos os nossos inimigos. Deus é maior do que o monstro do coronavírus. Então, gente, olha o que diz a palavra do Senhor, vamos lá. Em Romanos 8:37, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro,
nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então não há pandemia, sabe? Não há vírus, bactéria, não há homens, nem espíritos malignos que poderá nos separar do nosso Deus e impedir a nossa vitória. A vitória já está certa. Você vai ver o que Deus, ele hoje, no mundo espiritual, houve uma batalha muito grande. Você vai ver o resultado de tudo isso. Bem, também palavras negativas você vai ouvir muito. Você que vai escolher se vai ficar com a dúvida ou com a credibilidade na poderosa palavra do Espírito Santo. Vamos lá, vamos à palavra. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória, não por meio da lei, mas por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, se fosse depender, sabe, da nossa santidade e fidelidade, da nossa perfeição, estávamos fritos. É a graça, é o amor, é a misericórdia de Deus por causa de Jesus Cristo. Vamos ao Deuteronômio 20, no versículo 4. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para dar vitória a vocês. Sim, para dar vitória a vocês. Salmo 44, verso 3, que é Bíblia. Vamos lá, vamos à Bíblia. Não foi pela espada que conseguiram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Foi pela mão direita de Deus, pelo seu braço forte e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com aqueles. És tu, meu rei, por causa do teu amor para com eles. És tu, meu rei, o meu Deus. És tu que decretas. Não é decreto de prefeito nem governador, não. É tu, Senhor, que decretas vitórias para Jacó. Ninguém pode parar a igreja, sabe? A igreja está garantida por Deus, pela Constituição e por Deus. Olha o que diz aqui em Efésios 6,13. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau, a fase difícil na vida, e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Olha só, gente. Existe o dia mau, uma fase difícil na vida, mas estamos vencendo. Vamos avançar, sabe? Depois de que tudo isso passar, sabe? Vamos estar glorificando ao Senhor pelo grande livramento e grande vitória. Vamos lá para encerrar por hoje. Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Gente, aquele que o próprio filho dele não poupou, mas antes o entregou por todos nós, não nos dará juntamente com Jesus tudo aquilo que nós precisamos? É claro que sim. Então, ore e espere o Espírito Santo confirmar a paz dentro de si. Se você ora e fica inquieto, preocupado, então você não vai liberar o poder que está dentro de você. Em Efésios 3:20 diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que já está dentro de nós, que opera dentro de nós. Então, para esse poder ser liberado, você precisa crer, é fé. Fé. Então, a fé, ela não fica preocupada, pensativa com o mesmo assunto. Mas se você orou, ainda está preocupado, continue orando, faça jejum, até vir a confirmação. A confirmação é a paz. Aí você pode agradecer, dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado.
esqueça aquele inimigo, esqueça aquele assunto, sabe? Não importa se é uma montanha, se é um gigante, se é uma muralha, se é o Mar Vermelho, se é o problema da pandemia, se é um vírus, se é o problema econômico, no casamento, na família, esqueça. Se é uma fofoca, uma perseguição, apenas esqueça, guarde seu coração. Não deixe ninguém manchar seu coração, não. Não viva do que acham de você, do que pensam. Você não depende de ninguém. Você precisa de todos, mas você só depende da sua fé em Deus. Tá certo? Deus abençoe a todos poderosamente. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo fim de tudo isso, dessa pandemia. Nada daquilo, nenhuma previsão maligna, negativa. Sim, Pai, nenhuma previsão irá se cumprir, mas a previsão do Senhor, a previsão dos teus servos, é o fim do coronavírus, sim, instantaneamente, agora mesmo, no poderoso nome de Jesus, a nossa nação está restaurada e haverá um grande avivamento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu declaro cura e libertação no poderoso nome de Jesus. Emmanuel, Deus está conosco. Deus abençoe.